ouvintes do canal Despertai. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para falar a todos os ouvintes. Meu nome é José Maria, da cidade de Apucarana, Paraná. Agradeço ao irmão Nildo, à equipe do canal Despertai, pelo convite para estar participando aqui de mais um aniversário do canal, né? E nós vamos ler uma passagem nas Escrituras para nós considerarmos esses momentos. E gostaria de convidar você a ler com a gente o livro aos Romanos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, em capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11, nós lemos assim: Eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu acho interessante, importante esse título, né? Canal Despertai. É bem sugestivo esse nome, Despertai. E é o que nós lemos aqui no versículo 11 de Romanos 13. Eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. É hora de despertar do sono. Essa mensagem aqui ela está sendo dirigida a nós, aos irmãos, aos que creram no Senhor Jesus Cristo, confiaram nele pela fé e estamos convictos de que nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Ele promete esta segurança e o apóstolo João registra no capítulo 10 palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo, e a gente pode ler para termos assim uma lembrança, né? Muitos conhecem, talvez todos já leram, já ouviram, mas para memorizar mais estas palavras do Senhor Jesus, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Nós confiamos na palavra do Senhor. Ele diz que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de suas mãos. Somos ovelhas do Senhor porque uma vez cremos nele, o recebemos pela fé. Mas mesmo assim, o Espírito Santo dirigiu Paulo a escrever essas palavras aqui em Romanos capítulo 13, especificamente versículo 11, dizendo que é hora de despertarmos do sono. Isso significa que mesmo uma vez que estamos seguros nas mãos do Senhor, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual e não ficarmos aí com sonolência. Precisamos estar atentos, né? Despertos. E daí, Paulo fala: despertai-vos do sono, ou é hora de despertar-vos do sono. Irmãos, o mundo que nós vivemos hoje, ele é um mundo que influencia os cristãos. Existem muitos entretenimentos que chamam a atenção dos salvos, das ovelhas do Senhor. E Paulo está nos advertindo para que a gente fique mais atento,
Não é porque somos salvos, estamos seguros nas mãos do Senhor, ninguém vai nos tirar das mãos do Senhor. Não é por isso que nós devemos nos acomodar e cruzar os braços e deixar que sejamos influenciados com as coisas do mundo. Não é assim, né? Precisamos estar atentos, sim. Porque se o Espírito Santo dirigiu Paulo a escrever isso, é porque é de importância, de grande importância, que nós atentemos para essas verdades. Estarmos com uma comunhão estreita com os irmãos, né, uns com os outros, comunhão estreita com o Senhor, olhando para as nossas responsabilidades, nossos compromissos, sabendo que somente nós, somente os salvos, somente os mensageiros do Senhor podemos divulgar o Evangelho da salvação, para que outros ouçam, para que outros entendam e creiam, porque uma vez que o tempo da nossa partida chegue, né, e o Senhor nos tira daqui, daí encerra-se o tempo da divulgação do Evangelho, né? Daí vem o tempo da tribulação, depois vem aquele Evangelho, o Evangelho do Reino, onde os 144 mil judeus vão estar pregando, mas aí vai ser outro tempo, né? Vai ser outro tempo. O nosso tempo é agora. E quanto mais nós nos dedicarmos à palavra, em obediência contínua ao Senhor, isto vai fazer a diferença. Não é à toa que Deus nos adverte, né? Nos alerta para isto. Portanto, vale a pena ouvir essa palavra, atentar para ela e ter vidas santificadas, dedicadas ao Senhor, porque o tempo de partirmos deste mundo, de sairmos daqui, está breve, está próximo, né? Esta é uma advertência para os irmãos. Mas nós temos uma outra advertência que o apóstolo Paulo ele escreve aos Efésios. E vale a pena ver o que ele escreve aqui. E essa advertência que o apóstolo Paulo faz e ele registra na sua carta aos Efésios, está em capítulo 5, e versículo 14, ele fala: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora essa mensagem aqui é para quem está entre os mortos. Ele fala: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso quer dizer que tem pessoas que estão em grupos que são coniventes com o pecado. Além de estar vivendo em pecado, concordam com aqueles que praticam o pecado. E Paulo está chamando a atenção desses também. Desperta, ó tu que dormes. Levante-te de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E ele diz mais que essas pessoas devem sair do meio deles. Sair daquele ambiente, porque lá não é o ambiente dessas pessoas. Elas precisam ouvir o Evangelho, como aconteceu com Cornélio, né? Que ele era uma pessoa temente, uma pessoa que procurava servir a Deus, mas lhe faltava algo. Lhe faltava ouvir o Evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo, recebê-lo pela fé, para ser contado como um salvo, para estar no grupo dos salvos. E tem pessoas hoje que são tementes a Deus, mas ainda praticam algo que a palavra de Deus proíbe, e essas pessoas precisam ser despertadas. Precisam abrir os seus olhos e sair deste meio, desse ambiente nocivo, para que eles não sejam cúmplices, né? Cúmplices com as obras iníquas dos seus companheiros, e essas pessoas tementes ao Senhor, que estão enganadas, pensando que estão no lugar certo, mas estão no caminho largo.
estão na porta larga e elas precisam então crer no Senhor Jesus Cristo, despertar desse sono e sair do meio deles e receber o Senhor Jesus pela fé e ser também contado com o grupo dos salvos, ou seja, pertencer à igreja, ser também uma ovelha do Senhor. E o Espírito Santo está advertindo essas pessoas. Então, irmãos, de um lado, que já creram, que já têm o Senhor Jesus como Salvador, pessoas que são tementes a Deus, mas ainda não deixaram o pecado, estão junto com outros que, além de praticar, concordam com os que praticam. E Paulo fala, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, ouvintes, tanto ouvintes irmãos, como aqueles que precisam crer no Senhor Jesus Cristo, a nossa mensagem é breve, eu não posso alongar aqui, né, o tempo não permite, mas busque ao Senhor tanto para uma santificação prática, no caso dos salvos, como aqueles que precisam crer no Senhor Jesus Cristo, né? E também receberão a santificação definitiva, que é mediante a fé, crendo no Senhor Jesus, sendo salvo por Ele, e saindo do caminho largo, recebendo o Senhor Jesus e tendo certeza da salvação eterna, tornando-se uma ovelha do Senhor, para estar seguro nas mãos dEle, e uma vez isso acontecendo, você estará seguro para sempre. Que o Senhor, na sua graça, esteja falando a todos que ouviram esta breve mensagem. Foi um prazer falar com todos vocês e que o Senhor trabalhe esta palavra em seu coração para a sua edificação, para a sua salvação e para a glorificação do nome do Senhor. Que assim seja. Amém.